O caso Vitória Regina de Souza. Vitória Regina de Souza nasceu em 13 de abril de 2007, em Cajamar, município da Grande São Paulo, com aproximadamente 80 mil habitantes. Filha de uma família trabalhadora, cresceu no bairro Ponunduva, região rural de Cajamar caracterizada por estradas de terra, vegetação densa e uma infraestrutura mais limitada que as áreas urbanas centrais. Vitória era a filha mais nova, tendo irmãos mais velhos, e mantinha uma relação próxima com sua família, especialmente com sua mãe, com quem compartilhava confidências e preocupações cotidianas. Durante sua adolescência, Vitória Regina demonstrou ser uma jovem comum, com sonhos e aspirações típicas de sua idade. Aos 17 anos, cursava o ensino médio e trabalhava em um restaurante localizado dentro de um shopping center em Cajamar, conciliando seus estudos com o trabalho para ajudar financeiramente a família e alcançar alguma independência pessoal. Colegas de trabalho e amigos a descreviam como uma pessoa alegre, dedicada e responsável, que levava seus compromissos a sério e mantinha uma rotina organizada entre trabalho, estudos e vida familiar. A rotina de Vitória era estabelecida e previsível. Diariamente, ela se deslocava de casa até o shopping onde trabalhava, utilizando o transporte público. O trajeto envolvia 2 ônibus, sendo que o último a deixava no ponto final, de onde seguia a pé por uma estrada de terra mal iluminada até sua residência, percorrendo aproximadamente 2 quilômetros. Habitualmente, seu pai a buscava no ponto de ônibus quando possível, mas quando o veículo familiar apresentava problemas mecânicos ou ele não podia comparecer, Vitória realizava o percurso sozinha, mesmo durante a noite. Esta vulnerabilidade, compartilhada por muitas jovens trabalhadoras de áreas periféricas, seria um fator determinante na tragédia que se desenvolveria. A noite de 26 de fevereiro de 2025 iniciou como tantas outras para Vitória Regina de Souza. Ela cumpriu seu turno de trabalho no restaurante do shopping e, por volta das 22 horas, encerrou suas atividades. Câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram Vitória deixando o local e caminhando em direção ao ponto de ônibus. Naquele dia específico, o carro da família estava quebrado, impossibilitando que seu pai a buscasse como costumava fazer. Vitória embarcou no primeiro ônibus de sua rota habitual, que a levaria até um ponto de conexão, onde pegaria o segundo ônibus até o ponto final próximo ao bairro Ponunduva. Durante esse trajeto, Vitória começou a enviar mensagens de áudio e texto para uma amiga próxima, relatando uma crescente sensação de desconforto e medo. Nas mensagens, posteriormente analisadas pela polícia, ela mencionou que 2 homens haviam entrado no ônibus após ela e pareciam estar a seguindo. Seu tom de voz nos áudios transmitia ansiedade e apreensão. Testemunhas que estavam no transporte público confirmaram posteriormente que viram a adolescente descer sozinha no ponto final por volta da meia-noite, iniciando sua caminhada pela estrada de terra em direção à sua casa. Continuando a se comunicar com sua amiga através de mensagens de áudio, Vitória relatou um novo incidente preocupante. Um carro com outras pessoas passou por ela na estrada escura, e os ocupantes fizeram comentários de assédio. Ela descreveu que o veículo eventualmente entrou em uma área conhecida como favela nas proximidades. Em sua última mensagem audível, Vitória disse que estava tudo bem e que continuaria seu caminho. Após esse contato, por volta de 1h da manhã de 27 de fevereiro, Vitória Regina de Souza deixou de responder mensagens e ligações. Ela nunca chegou em casa. Ao amanhecer de 27 de fevereiro, quando ficou claro que Vitória não havia retornado, sua família iniciou buscas imediatas. Parentes e amigos percorreram o trajeto que ela costumava fazer, questionaram vizinhos e tentaram contato com pessoas próximas à adolescente. A polícia foi oficialmente notificada do desaparecimento ainda na manhã daquele dia. A Delegacia de Polícia de Cajamar assumiu a responsabilidade pela investigação, classificando inicialmente o caso como desaparecimento de menor. Considerando as circunstâncias relatadas nas mensagens de Vitória pouco antes de sumir, os investigadores começaram a trabalhar com a hipótese de que algo criminoso havia ocorrido. As primeiras 48 horas de investigação foram intensas.
A polícia recolheu as mensagens e áudios que Vitória havia enviado à sua amiga, que se tornaram evidências cruciais para estabelecer uma linha do tempo dos acontecimentos. Câmeras de segurança do shopping foram requisitadas e analisadas, confirmando o horário exato em que ela deixou o trabalho. Testemunhas que estavam no ônibus foram localizadas e ouvidas, corroborando que Vitória desceu sozinha no ponto final. A polícia também iniciou buscas em campo, vasculhando as áreas próximas à estrada de terra que ela percorreria a pé. Simultaneamente, a comunidade de Cajamar se mobilizou espontaneamente. Mais de 100 voluntários, incluindo moradores locais, amigos de Vitória e até pessoas que não a conheciam pessoalmente, organizaram buscas em áreas de mata, terrenos baldios e locais ermos do município. A Guarda Civil Municipal de Cajamar disponibilizou cães farejadores para auxiliar nas buscas, que se estenderam por vários dias consecutivos. Cartazes com a fotografia de Vitória foram afixados por toda a cidade, e campanhas nas redes sociais pedindo informações sobre seu paradeiro rapidamente ganharam alcance regional e, posteriormente, nacional. No dia 5 de março de 2025, 7 dias após o desaparecimento, um cão farejador da Guarda Civil Municipal localizou o corpo de Vitória Regina de Souza em uma área de mata densa na zona rural de Cajamar, precisamente na travessa da estrada Francisco Missé, caminho para Jundiaí. O local ficava a aproximadamente 5 quilômetros da residência da vítima e também a cerca de 5 quilômetros da casa de um dos suspeitos posteriormente identificados. O corpo foi encontrado parcialmente enterrado, em estado avançado de decomposição devido aos 7 dias transcorridos desde a morte, agravado pelas condições climáticas quentes da região. A cena que os investigadores encontraram era perturbadora. Vitória estava sem roupas, com a cabeça raspada, e apresentava ferimentos visíveis compatíveis com violência extrema. O corpo foi imediatamente transportado para o Instituto Médico Legal para realização de necropsia e coleta de evidências forenses. O laudo preliminar do IML indicou que Vitória havia sofrido 3 golpes de faca, um no tórax, um no pescoço e um no rosto. A causa da morte foi determinada como hemorragia traumática decorrente dessas facadas. Os peritos identificaram também sinais de tortura, evidenciados pelos múltiplos cortes e pelo estado geral do corpo. Um aspecto inicialmente investigado foi a possibilidade de violência sexual, mas exames posteriores descartaram essa hipótese. O teor alcoólico encontrado no corpo foi atribuído ao processo natural de putrefação, não indicando o consumo de bebidas pela vítima. A investigação, já intensa durante os dias de busca, intensificou-se dramaticamente após a descoberta do corpo. A Delegacia de Cajamar, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, mobilizou recursos especializados. 16 testemunhas foram formalmente ouvidas nos primeiros dias após a descoberta. Paralelamente, a polícia começou a traçar um mapa de possíveis suspeitos baseado em múltiplas linhas de investigação. Análise das últimas comunicações de Vitória, geolocalização de celulares através de torres de telefonia e depoimentos de pessoas que a conheciam. 3 homens rapidamente emergiram como suspeitos principais. O primeiro foi Gustavo Vinícius Moraes Santos, ex-namorado de Vitória. Inicialmente, Gustavo afirmou em depoimento que não havia tido contato com Vitória há aproximadamente 4 meses. No entanto, registros telefônicos indicaram que Vitória havia tentado ligar para ele na noite de seu desaparecimento, solicitando carona. Além disso, dados de geolocalização de seu telefone celular demonstraram que ele estava nas proximidades da residência de Vitória, exatamente no período em que ela desapareceu. Gustavo também apresentou contradições ao afirmar que havia emprestado seu veículo a um amigo, versão que não se confirmou completamente nas investigações. Apesar dessas evidências circunstanciais, a Justiça negou o pedido de prisão temporária de Gustavo por considerar que não havia provas materiais suficientes naquele momento. O segundo investigado foi Daniel Lucas Pereira, identificado como amigo próximo de Vitória. A polícia apreendeu o celular de Daniel e submeteu o aparelho à perícia forense. Os investigadores haviam recebido informações de que ele teria feito filmagens do ponto de ônibus
onde Vitória descia, e do trajeto até sua casa dias antes do desaparecimento. A análise forense do dispositivo, realizada com software especializado da empresa israelense Cellebrite, confirmou a existência dessas imagens, sugerindo possível monitoramento prévio da vítima. Dados de geolocalização também indicaram a presença de Daniel em locais relevantes para a investigação nos momentos críticos. Assim como Gustavo, Daniel prestou depoimento negando qualquer envolvimento no crime, e seu pedido de prisão também foi negado pela Justiça. O terceiro e principal suspeito foi Michael Antônio Sales dos Santos, um vizinho de Vitória que residia a aproximadamente 2 quilômetros de distância dela, no mesmo bairro Ponunduva. Michael tornou-se foco da investigação quando testemunhas relataram ter visto seu veículo, um Toyota Corolla prata, próximo ao ponto de ônibus onde Vitória havia descido na noite do desaparecimento. Adicionalmente, outra testemunha afirmou ter observado movimentação incomum em frente à residência de Michael durante a madrugada de 27 de fevereiro, exatamente no período em que Vitória estaria fazendo seu trajeto a pé para casa. A polícia apreendeu o veículo de Michael para a perícia. Técnicos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica encontraram vestígios de sangue no porta-malas do carro e um fio de cabelo no interior do veículo. Esses materiais biológicos foram encaminhados para exame de DNA para determinar se pertenciam à Vitória. Paralelamente, investigadores realizaram busca e apreensão na residência de Michael. Na casa, vestígios de sangue foram identificados no batente da porta do banheiro. Análises preliminares indicaram compatibilidade com o sangue de Vitória, sugerindo que o local poderia ter sido utilizado como cativeiro ou cena do crime. A análise forense do celular de Michael revelou elementos particularmente incriminadores. Peritos recuperaram fotografias de Vitória armazenadas no dispositivo, algumas datadas de setembro de 2024, indicando que Michael vinha monitorando e possivelmente desenvolvendo uma obsessão pela adolescente há meses. Registros de acesso à internet mostraram que ele havia visitado o perfil de Vitória no Instagram por volta de 1h da manhã de 27 de fevereiro, logo após o desaparecimento dela. Adicionalmente, o histórico de buscas do aparelho incluía pesquisas sobre métodos de limpeza de cenas de crime, evidência que sugeria premeditação e tentativa de ocultação de provas. Durante interrogatório, Michael inicialmente negou qualquer envolvimento. Sua esposa, ouvida separadamente, contradisse o álibi fornecido por ele. Michael alegou estar em casa com a esposa na noite do desaparecimento, mas ela confirmou que não estava presente, tendo pernoitado na casa de sua mãe. Confrontado com as contradições e as evidências materiais, Michael eventualmente confessou participação no crime. Segundo sua versão, ele teria atraído Vitória para sua residência e lá cometido o assassinato, após ela supostamente ter rejeitado suas investidas românticas, caracterizando o crime como vingança motivada por obsessão não correspondida. No dia 8 de março de 2025, a Justiça decretou a prisão temporária de Michael Antônio Sales dos Santos. Ele foi formalmente indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A defesa de Michael alegou posteriormente que a confissão havia sido obtida sob coação policial, afirmando que ele teria sido pressionado em condições inadequadas na delegacia e sem a presença de seus advogados. Essas alegações foram formalmente contestadas pela polícia e seriam objeto de análise judicial durante o processo. Um aspecto intrigante surgiu durante as perícias. Material genético masculino de uma terceira pessoa, não identificada, foi localizado na parte posterior do banco dianteiro direito do carro de Michael. Este perfil de DNA não correspondia nem a Michael, nem aos outros suspeitos investigados. O laudo pericial indicou que, embora esse achado fosse relevante, não implicava necessariamente coautoria no crime, podendo ter outras explicações. A identidade dessa terceira pessoa permaneceu um ponto em aberto na investigação até as últimas atualizações disponíveis. A polícia também determinou, através da análise da cena onde o corpo foi encontrado e dos padrões de rigor, mortes e decomposição, que a morte não ocorreu dentro do veículo de Michael. A hipótese consolidada
foi que Vitória foi morta na residência do suspeito. Seu corpo foi transportado no porta-malas do carro até a área de mata, onde foi parcialmente enterrado na tentativa de ocultar a evidência do crime. Em 10 de abril de 2025, a Justiça determinou a realização de uma reconstituição do crime em Cajamar. Inicialmente, houve controvérsia sobre a obrigatoriedade da presença de Michael durante esse procedimento, mas a medida visava esclarecer inconsistências e verificar a viabilidade da versão apresentada pelo acusado. A reconstituição foi conduzida por peritos e investigadores no local onde o corpo foi encontrado e na residência do suspeito. Em 29 de abril de 2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou denúncia contra Michael Antônio Sales dos Santos pelos crimes de sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. No dia 30 de abril, a Justiça aceitou a denúncia, tornando Michael réu pelos 4 crimes, e converteu sua prisão temporária em prisão preventiva, mantendo-o encarcerado durante o transcorrer do processo judicial. O velório de Vitória Regina de Souza foi realizado no Ginásio Municipal de Cajamar, no dia 6 de março de 2025, reunindo centenas de pessoas. Familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade compareceram para prestar suas últimas homenagens. O enterro ocorreu no Cemitério Municipal de Cajamar, sob forte comoção popular. A tragédia unificou a comunidade em um misto de luto, indignação e clamor por justiça. A repercussão do caso extrapolou os limites de Cajamar, alcançando notoriedade nacional. Veículos de comunicação de grande circulação acompanharam o desenvolvimento das investigações diariamente. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao caso ganharam milhões de interações, com cidadãos de todo o país manifestando solidariedade à família e exigindo punição rigorosa dos responsáveis. O caso também reavivou debates sobre a segurança de mulheres jovens, especialmente aquelas que precisam transitar sozinhas durante a noite em áreas periféricas mal iluminadas e sem infraestrutura adequada de segurança pública. Organizações de defesa dos direitos das mulheres utilizaram o caso como exemplo das vulnerabilidades enfrentadas diariamente por trabalhadoras que dependem de transporte público e percorrem trajetos perigosos. Manifestações públicas foram realizadas em Cajamar e em outras cidades da Grande São Paulo, pedindo melhorias na iluminação pública, aumento de policiamento em áreas de risco e implementação de políticas públicas de proteção. A Prefeitura de Cajamar, pressionada pela comoção popular, anunciou medidas emergenciais incluindo ampliação da iluminação nas estradas rurais do bairro Ponunduva e reforço no patrulhamento noturno pela Guarda Municipal. O caso também motivou discussões na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre a necessidade de protocolos mais eficientes para a investigação de desaparecimentos, especialmente envolvendo jovens e mulheres. Do ponto de vista institucional, o caso Vitória Regina de Souza evidenciou falhas estruturais na segurança pública de áreas periféricas. A estrada de terra mal iluminada que Vitória percorria diariamente tornou-se símbolo da negligência histórica, com infraestrutura em bairros afastados dos centros urbanos. A dependência de transporte público precário e a falta de alternativas seguras de deslocamento foram apontados como fatores que expõem trabalhadoras a riscos evitáveis. A investigação permaneceu oficialmente aberta para esclarecimento de pontos pendentes, particularmente a identificação da terceira pessoa, cujo material genético foi encontrado no veículo de Michael, e a confirmação definitiva de se houve ou não participação de cúmplices no crime. As autoridades mantiveram a linha de que Michael agiu sozinho, mas reconheceram que algumas evidências ainda necessitavam elucidação completa. O processo judicial contra Michael Antônio Sales dos Santos seguiu seu curso através do sistema judiciário paulista. A expectativa era de que o julgamento ocorresse nos meses subsequentes, permitindo que a Justiça analisasse todas as provas reunidas e determinasse a responsabilidade criminal definitiva. Para a família de Vitória, nenhuma sentença poderia trazer de volta a filha que perderam de forma tão brutal,
mas a expectativa de condenação representava ao menos o reconhecimento oficial da injustiça sofrida. O caso Vitória Regina de Souza permanece como um marco trágico na história recente de Cajamar e da Grande São Paulo, simbolizando simultaneamente a vulnerabilidade de jovens mulheres trabalhadoras, as falhas estruturais da segurança pública em áreas periféricas e a mobilização social em busca de justiça e mudança. A vida de Vitória, interrompida aos 17 anos quando estava prestes a completar a maioridade, serve como lembrança dolorosa da necessidade urgente de proteção efetiva para aqueles que mais necessitam do amparo do Estado e da sociedade.